Gentlemen, start your engines and may the best woman win. Você tá falando aí das novinhas que estão desprezando o prêmio, parando de se montar? Ganha coroa e desiste de fazer drag. Quem merece uma coroa é uma veterana dessa que tá há 20, 30 anos de estrada aí, sabe? Já comeu pão que o diabo amassou pra fazer drag queen. Elas que mereciam esse reconhecimento. É exatamente sobre isso. Então eu tô torcendo pelas mais velhas. Eu quero agradecer Tela Queer, que do nada colocou a vinheta que a gente tocou aqui no início, lá no canal. E a drag da semana, antes de eu anunciar, eu quero pedir uma coisa, que é o dízimo. E não é pra mim, não. É pra Biblioteca de Alexandria. É isso mesmo, estou falando da Tela Queer. Você já fez o Pix pra Tela Queer essa semana? Aqui tem mais uma nova tendência do Drag Race, né? Que são os Pit Crews que estão vindo como drag queens. Aí é uma das primeiras drags que entraram aí, né? Nessa edição. É um ex-Pit Crew do Canadá que virou drag queen, a Minnie Wong. E ela é mini mesmo, ela é pequenininha. Frankenhooker. Gente, Frankenhooker era um gênero de cinema de terror antigo, uma mistura de prostitutas com Frankensteins, que envolvia desmembramento, e é meio mal visto, mas elas fizeram uma homenagem nesse episódio, não pela beleza, não pela produção, mas pela performance. Meu Deus, ela arrasou naquele videoclipe, ela entregou tudo que eu nem sabia que eu merecia, e agora não sei mais como que eu vou viver sem aquilo. Liga na semana, domingo é Espanha, terça-feira é Goulart, e quarta Tailândia, quinta-feira é UK, Canadá, quinta também, sexta é Down Under, e sábado não tem. Quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser a drag da semana? Quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser a drag da semana? Se liga na semana, domingo é Espanha, terça-feira é Goulart, e quarta Tailândia, quinta-feira é UK, Canadá, quinta também, sexta é Down Under, e sábado não tem. Quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser a drag da semana? Quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser a drag da semana? Liga na semana, domingo é Espanha, terça-feira é Goulart, e quarta Tailândia, quinta-feira é UK, Canadá, quinta também, sexta é Down Under, e sábado não tem. Quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser a drag da semana? Quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser a drag da semana? Rala que abo que o programa começou. É o Tudo Drag, episódio 4, com tudo que rolou na semana entre os dias 17 e 22 de novembro das drags. E teve estreia, teve makeover, teve musical, e a gente já vai ver tudo isso e muito mais. Mas antes, vamos dar as boas-vindas para ela. Ela que tá atrás de um hater pra ficar famosa na internet, mas não consegue. Pemba, pode entrar, pode entrar. Pemba, desperdício da nossa alegria. Boa noite, Brasil. Boa tarde, Brasil. Bom dia, mundo. Então, bicha, 2 semifinais essa semana, hein? Semana mais que especial. Várias formações acontecendo. Logo o Megazord tá pronto. E a pergunta que não quer calar é quem vai ser a drag da semana? Não. É como que foi, né? Essas estreias, esses desafios, todas essas coisas que têm acontecido para o bem-estar comum de tanta gente. E a gente vai começar por onde? Pelo domingo, né? Como sempre, domingo é dia de Espanha. Temporada 4, episódio 9, dia de makeover. Gente, foi um makeover muito especial, porque trouxeram figuras veteranas da história, do movimento, do país, daquela nação.
e foi tudo muito emocionante. Me lembrou muito Vestidas de Azul, aquela série sobre aquele filme dos anos 80, e elas tinham que fazer o makeover dessas figuras que são legendárias. Então não dava pra falar que essas figuras eram filhas delas. Então tiveram até que inverter, né? Era pra elas terem semelhança como filha da pessoa convidada para o makeover, como pra ela se manter como ela realmente é, né? Deu pra entender? Ah, deu. Primeiro, menção a Vestidas de Azul aí, né? Que é um filme espanhol dos anos 80, um filme meio alternativo, que foi resgatado numa série e que hoje a juíza especial, né? A jurada especial é Lola Rodrigues, que é a atriz que faz a Valéria na série Vestidas de Azul. Então é meio que uma brincadeira quase que de ficção com realidade, porque as queens que vieram pro desafio são veteranas e a série Vestidas de Azul homenageia travestis veteranas, né? Claro que não são as mesmas que estão aqui hoje, mas também é com foco na história do universo queer espanhol. Eu achei muito interessante o desafio. E detalhe, mais um desafio que todo mundo chora o episódio inteiro, né? Ah, sim. A Espanha já consolidou, né? Inclusive já tem até o próprio All Stars. E aí veio La Patrick, Manel Dalgó, La Ochoa, Dolly Drag e Sérgio Satanassa. E foi muito bacana, né, ver as histórias delas. A Ochoa, por exemplo, é porque os pais dela tinham um bar que chamava Ochoa. A Satanassa, nem queira saber. Essa La Ochoa, além de ela ter esse nome do bar dos pais dela, ela foi presa, né, na repressão da época do Franco. Então ela é uma das mais velhas ali, né, e ela tem um histórico de ter sido presa. Ela contou uma história que ela foi presa com mais de 100 gays e foi transferida de um presídio para o outro. E elas eram presas por vandalismo, né, porque estavam na rua vestidas de mulher. Elas nem podiam sair na rua vestidas de mulher, na verdade, né. Nem podiam saber que elas faziam esse tipo de show em casas noturnas. Então, só a existência delas na rua já era considerado vandalismo, vagabundagem, e elas iam pra cadeia. Ditadura, né, darlings? É, né, a gente aprende tanta coisa, principalmente sobre o regime do Franco. Como eles dizem por lá, morre o cachorro, mas a raiva continua, né? E as histórias interessantíssimas. Nina Delantro fez aí o par com Le Ochoa, um look todo cor-de-rosa, foi elogiadíssima. A Vampiracha fez par com a Satanassa, também foi muito bem. E quem ganhou foi a Chloe Vito, a nossa querida Zarona, né? Todo mundo torcendo pra ela. Já virou uma protagonista também. É uma história meio Nelênia? Não, nem tanto. E Le Coco, que todo mundo gosta tanto, teve que dublar com Mariana Stars. E a situação não ficou muito boa, né? A gente teve que se despedir aí de Mariana Stars. Muita gente ficou revoltada e fala que essa drag que costuma sair antes de se formar a final, ela costuma ser a drag do povo mesmo. Então a Mariana Stars tem um título que ninguém jamais vai conseguir tirar. Quem diria que na semifinal Mariana Stars, a preferida do público, eu diria que a preferida nossa também, né? Desde o primeiro episódio ali, desde a entrada, muito bem acabada, muito bem montada. A produção dela sempre impecável, a maquiagem, só o comportamento um pouco estridente, né? Mas quem diria que ela seria eliminada na semifinal e não ia poder chegar na final, né? Eu fiquei muito chocado. Eu não imaginei que hoje ela iria pro bottom e muito menos que ela seria eliminada. Eu fiquei passada. Você sabe que eu senti que ela já estava um pouco saturada? Que a missão dela era tirar a Maggie Yellow, a ex-Pit Crew que virou drag. E isso tinha acabado de acontecer, então acho que ela já estava pronta para voltar para casa. Ela fez ali par com Dolly Drag. Dolly Drag falou aí sobre os shows em restaurantes, em pequenas casas de show, e como isso tudo funcionava décadas atrás, que ela fez muito parte disso. Mas o vestido não deu muito certo, né? Não sei se era cor, não sei se a peruca estava muito murcha, eu sei que não foi muito bem, assim, mas Mariana Stars podia sim ir pra final, por exemplo, no lugar da Vampira.
Só que todo mundo ama a vampira. Estão até falando que a vampira é a única finalista que nunca teve que dublar. Ela só não teve que dublar porque ela usou a boneca. Ela não teve que dublar, mas ela esteve no lip sync, né? Ela só não participou porque ela se auto-salvou. Então, a Chloe, essa noite ganhou, né, finalmente. Tava precisando de uma vitória. Também ninguém imaginava que ela ia ganhar. Também ninguém esperava que a Mariana Stars ia sair. Então foi uma noite inesperada. E a La Patrick aí, que tava com a Chloe, ela conta que ela trabalhava num bar e um dia faltou um travesti lá da apresentação e alguém falou, ai, você não quer subir no palco? Aí maquiaram ela lá com carvão. Um transformista. Um transformista. E maquiaram ela com carvão e o que eles tinham na época. E ela subiu pela primeira vez no palco e desde então nunca mais ela deixou de trabalhar na noite. E ela é uma verdadeira representante da noite gay, né? Dos guetos gay, né? Ela tem uma cara de gueto mesmo. E ela usa a voz própria, né? Uma voz grossa assim, carinho. Ah, carinho. Eu amei esse episódio. Foi tão emocionante quanto o makeover do UK que teve semana passada, que eram pais e mães e parceiros das drags. E a gente também ficou tudo muito emocionado, porque é de outra geração. E dessa vez também a gente ficou muito emocionado com esse makeover histórico. Vou dizer assim, makeover histórico pro Drag Race Espanha. Até porque a gente sabe que muitos ícones já não estão mais entre nós, né? E adorar estar participando do programa, como La Veneno. Exatamente. Eu até ouvi um comentário assim, nossa, esse episódio ia lacrar se tivesse um In Memoriam no final. Porque, assim, algumas drags da antiga que estão aí, né? Algumas transformistas, elas são tão velhas que elas podem não estar mais aqui muito em breve. E que bom que elas puderam receber essa homenagem, ter esse registro aí da participação delas, né? Esse registro histórico, esse reconhecimento da existência delas. Então, eu achei um episódio muito importante, poderia ser copiado por todas as franquias. Trazer em algum episódio as veteranas mais importantes da história queer do país e fazer uma homenagem pra elas dessa forma, sabe? Você não vai conseguir virar mãe dela, mas ela pode ser sua mãe, você se monta de filha dela. E fica uma linda homenagem, um episódio maravilhoso. Essa inversão ficou interessante, né? Você que vai ter que se parecer com a sua mãe, você não vai ter que fazer uma drag parecida com você. Eu achei que isso mudou tudo, deu aquele tempero especial que só o Drag Race Espanha tem. E vamos pra terça-feira? Terça-feira é dia de Drácula. Temporada 666, temporada 6, episódio 8, Frankenhooker. Gente, Frankenhooker era um gênero de cinema de terror antigo, uma mistura de prostitutas com Frankensteins, que envolvia desmembramento, e é meio mal visto, mas elas fizeram uma homenagem nesse episódio. Mas assim, eu queria saber, encaixotando Helena, se encaixa nessa categoria? Encaixotando Helena se encaixa, é ótimo. Então, eu acho que não, eu não sei se a Helena ficava mais sexy quanto mais era despotada, como fala? Desmembrada, isso. Eu não sei se ela ia ficando mais sexy, porque ali a intenção é que seja monstruoso e muito sexy, né? A Helena não era uma garota de cabaré, então acho que não é a mesma coisa, é um pouco pior, entendeu? Tem que ser sexy e monstruoso. Elas são hookers, né? Elas são prostitutas mesmo. A Helena acho que não era uma prostituta. Não era. E eu não sei se a pessoa que estava com ela em casa fazendo aquilo contra ela fazia essas atividades. Eu tenho que ver esse filme de novo, e se você não viu, assista, porque faz parte da cultura gay também. E é o que eu achei mais próximo do que elas estavam tentando explicar ali na hora. Adorei os looks, como sempre a gente só consegue ver o look no final, quando acende as luzes, ou quando eles mandam as fotos depois nas postagens, porque ali durante a apresentação é tudo muito escuro mesmo, né? Mas eu achei tudo muito criativo. A Pai e a Aunt tava muito colorida.
a Asia e a Grey Matter e a Yuri tava fazendo uma coisa mais carne viva, pele exposta. E a Asia deu a maldição nela mesma, né? Que era ser escalpelada. E ela já vem aí com um discurso de que não merece ganhar a coroa quem nunca passou pelo extermínio. E agora ela acha que não merece ganhar a coroa quem nunca recebeu uma maldição. Então ela jogou nela mesma. Eu não entendi. Eu achei uma coisa meio masoquista da Asia, viu? Eu não sei se foi masoquismo ou se foi uma forma de não prejudicar as amigas que ela tinha aliança, né? E aí ela não queria ficar mal com a outra que ela tinha acabado de fazer amizade naquele dia. Ela pensou, eu já vou ser careca mesmo, eu vou ficar com a maldição pra mim. Porque não foi de última hora. Ela resolveu ser careca porque ela sabia que a produção que ela trouxe de casa era pra ser careca mesmo. Então, nada mal se amaldiçoar. Ela não ia prejudicar ninguém, nem ela mesma. Foi uma maldição nula, entendeu? Aqui o que me chamou a atenção foi as buletas que entraram meio que de lingerie essa noite. No meio do episódio, uma delas percebeu que estava sem cílio, vendo o cílio da outra. Falou, meu Deus, eu acabei de perceber que eu não coloquei cílios, a gente já tá no meio do episódio. Então ela gravou sem cílios, foi muito engraçado. Elas estão muito à vontade e às vezes elas saem ali do roteiro. É muito bacana ver esses momentos. Pra mim é um momento de descontração do episódio. Aí, assim, também me chamou a atenção que a Pi foi desfazer a aliança que ela tinha com a Aunt, né? E aí, no final, o que aconteceu, a Crê? Karma, né? O karma sempre agindo em nome de tudo. E a Aunt pediu aí pra fazer uma aliança com a Pi. A Pi não gostou muito dessa história, falou, fica cada um por si. E aí ambas foram pro extermínio. Yuri venceu. É uma semana maravilhosa para as azaronas, porque Yuri, ela vinha passando por pouco, né? E não tinha ganhado ainda, então ela conseguiu ganhar nesse ponto. Começou aí uma revolta, que eu já vou chegar lá, mas antes vamos falar desse extermínio. O extermínio no Drácula é sempre muito diferente, né? Então elas tinham que ficar a menos 90 graus Fahrenheit, ser congelada aí num tipo de frigorífico, só que tinha ali água sendo jogada nelas, vento sendo jogado nelas. Se fosse só o frio, já era ruim. Agora com essa judiação aí por cima foi demais. E a Pai não aguentou. A Pai, que não queria fazer aliança com a Aunt, não aguentou, perdeu pra Aunt. E a Aunt sobreviveu mais uma semana. Veja só que ironia. Não é que ela não queria. Ela sugeriu num episódio. Depois, no outro episódio, ela voltou para desfazer o que ela mesma tinha sugerido, porque ela tinha uma aliança com a Ásia, e ela não se sentia bem tendo aliança com duas pessoas. E aí, no final das contas, ela acabou sendo eliminada e não teve aliança com ninguém. Então, tipo assim, ela desfez a aliança com uma pessoa que nem queria desfazer a aliança, e acabou indo pra eliminação com essa pessoa. Olha que karma, né? Ela praticamente pediu pra sair. Porque a bicha é louca também, né? Todo começo de episódio ela tava lá de tititi com alguém no canto querendo fazer uma aliança. Fiquei chocada com o desafio de eliminação, as bichas congelando ali. Eu nunca entraria naquilo. Fiquei imaginando que parecia uma máquina de tortura humana mesmo. Você me falou que é de frigorífico, né? Mas eu não entendi o lance da água. Jogar água ali é muita maldade. Mas acabou. Eu ainda pensei que a Pia ia ficar, que ela é mais gordinha, né? Tinha mais proteção com o frio. Ela foi eliminada. A outra tava com sangue nos olhos. A Aunt é do meio oeste, né? E ela já enfrentou aí invernos rigorosos. Então acho que ela estava mais habituada. Focou aí que era só que eles não iam ficar com elas lá no frigorífico mais de um dia, 2 dias. E ela conseguiu vencer, resistir. As duas são muito boas. Mas depois daquela palhaçada, eu tava torcendo mais pra Aunt, ou tia, do que pra Pi, ou pai. E eu gosto muito da Pi, ela é muito queer, realmente ela é muito experiente no que ela se propõe a fazer, só que eu acho que faltou um pouco dessa coisa de irmandade, de carisma, e aí eu já tava torcendo pra Aunt ficar, e graças a Deus deu tudo certo pra Aunt. Agora pra Yuri, que venceu o desafio, começaram a falar que ela copiou um look, e aí usaram de referência um desenho de um look aqui que pode ter sido feito a qualquer instante. Aí eu acho engraçado, a Maggie Yellow, quando ela copia desfile de primavera, Christian Dior do ano tal,
todo mundo acha lindo. Aí se a Yuri ganha um desafio, já fala, ai, não valeu porque ela copiou esse look de outra pessoa. Qual que é o critério? E o critério é gostar ou não da drag. Se você gosta da drag, você fala, olha que linda a referência que ela tirou das passarelas de Paris. Aí se você não gosta, você fala, olha aqui, ela copiou, eu achei a referência. É isso. É muito mau caratismo. Eu vi esse desenho, mas eu achei que era o croquis da montação dela. Mas qual o problema se você monta um look baseado num desenho que você achou na internet? As bichas copiam passarelas de semana de moda. Elas copiam grandes estilistas, muito mal e porcamente, mas copiam. Isso é normal, isso acontece o tempo todo. Uma coisa que eu lembrei aqui é que a Pi já tava na hora de ir embora, né? Que ela tava delusional. Ela tava nos bastidores e falou que ela era a melhor maquiadora e a melhor figurinista que já passou pela franquia. As outras quase se mataram. Ai, é verdade. Às vezes dá, né, uma loucurinha, assim, uma coisa meio iluminado. E ela já tava meio surrealista. E acho que as pessoas gostavam muito da Pi e torciam muito pra ela chegar na final. E de repente ficaram revoltadas com a Yuri, né, que não tinha ganhado ainda, não tinha se destacado tanto. E ela foi a mais citada ali, né, quando perguntou quem que deve ser eliminada. E acabou que a Yuri vence, não tem nem chance de ser eliminada. E acaba sobrando aí pra Pi. Mas ainda bem que a Anti ficou, viu? Ela tá ali representando a filha dela, que foi uma das primeiras eliminadas, e ela continuou firme e forte na competição, então tem todo um storyline por trás disso. Tá aí outra coisa de errado nesse programa, né? Porque eles perguntam pras drags quem que elas acham que deve ficar, quem que é a pior, né? Quem que vocês acham que deve ir embora. Mas eles já acabaram de decidir quem foram as melhores e quem foram as piores. E eles deixam as melhores no palco para serem numeradas também, serem apontadas também como quem merece ir embora. E a Yuri, nessa noite, já tinha sido apontada como a vencedora do episódio. E aí as outras todas apontaram ela como a pior. Então não dá pra ter não era nem pra ela estar no palco nessa hora desse apontamento. Não faz sentido nenhum. No meio disso tudo, a Asia pensou que nem podia falar o nome da Yuri, porque ela tinha ganhado o desafio, e falou da Grey Matter. Aí ficou um climão entre as duas depois lá nos bastidores. Senão ela teria falado da Yuri também, entendeu? Ela pensou, não posso falar da Yuri, porque ela já ganhou o episódio, e todas falaram o nome da Yuri. É uma sacanagem. Como que todas querem que a eliminada do dia seja a que acabou de ganhar o episódio? Ela nem deveria estar ali. Você venceu, parabéns, vá pro fundo do palco. É uma falha do programa aí. Mas enfim, é bom que elas mostram quem elas são, né? Quem que elas estão perseguindo. Ah, sim. E tem essas reviravoltas, né? A gente pensa que tal pessoa vai estar na final, com certeza. E chega ali, um episódio antes, ela acaba saindo. E outras que a gente pensa que já tá sobrando na competição, acaba ficando. Faz parte do entretenimento. E o entretenimento continua na quarta-feira, dia de Tailândia. Temporada 3, episódio 6, foi dia de musical. E foi muito bacana, viu? Eu gostei do musical delas. Eu ia começar criticando a Pangina, como eu faço sempre, mas vou esperar um pouquinho antes de chegar lá. Teve um musical, uma coisa meio novela também, né? Uma coisa que tinha ali a empregada, a madame, a filha, a rival. E acabou que todas elas conseguiram se destacar muito bem. E foi engraçado, foi divertido. Eu me peguei rindo em vários momentos. Achei que a Gigi Ferocious foi bem. Achei que a Galdolin foi muito bem também, que ela fez o personagem da empregada, né? E acabou roubando a cena. E depois, no desfile, o tema era O Amor é Cego. E elas entregaram aí vários looks inspirados na cegueira e no amor, né? Umas aí de vermelho com branco, outras muito românticas com tons de rosa e roxo, muita transparência. E a Gigi
Gigi Ferocious, eu achei que ela tava bem também no desfile. Mas as pessoas não gostaram muito, gente. Ela teve que dublar. E ela dublou com a Sian Pusri, que é aquela americanizada, né? Então foi todo um drama, gente. Porque ela já tava criando aí algumas tretas com as colegas. Então quando chegou nesse ponto, já tava todo mundo à flor da pele. Olha aí os karmas se repetindo. Foi a semana das amizades desfeitas, né? Dos karmas pagos. Essa drag americana tinha sido perseguida pela Gigi Ferocious uma semana antes. Todas foram na onda do bullying, falando que ela não era verdadeira porque ela não tinha coragem de falar mal do look das outras. Aí nessa nova semana ela voltou toda sorridente, todas estranharam, ela pediu um abraço, abraçou todo mundo, pediu desculpa, falou que ia se abrir mais e que tinha entendido o que elas queriam dizer. Fingiu que entendeu, né? Porque ninguém muda da noite pro dia. Mas ela realmente passou a sorrir mais, ficou mais à vontade. Aí foi a hora que ela baixou a guarda, foi pro bórum e foi pra casa. Então e acabou que a Gigi foi quem colocou ela nessa situação, que ela acabou se deprimindo, né? Eu acho que ela acabou se deprimindo porque ela tentou se encaixar no padrão delas ali. Eu preciso de ser como elas querem. E aí ela acabou se reprimindo, na verdade, e foi embora. Então acho que conseguiram entrar na mente dela, ela ainda saiu pedindo desculpa. Sabe aqueles programas que você vai ter que assistir 3 vezes pra perceber o que fizeram com você? A psicóloga que vai ajudar ela. Boa sorte pra ela, viu? A psicóloga que vai ajudar, com certeza. E no desfile, né, ela tava bem segura. Ela tinha uma peça bonita numa mão, mas uma peça muito confusa na outra mão. Eu coloquei aqui imagens no varal. E também a Panjaina, falando em confusão, não tinha como deixar de falar nisso, né? Ela tava com um cabelo que dava volta no pescoço dela. Um vestido vermelho, meio escultural, muito bonito. Mas da cintura pra baixo, estranho. Uma tela transparente, longa. Então eu não sei, parece que a Panjaina está tentando se encontrar até agora, gente. Mas eu falo isso porque eu gosto de ter uma drag pra implicar. E dessa vez vai ser a Panjaina. É bom ter uma drag pra implicar e é bom que ela seja querida de todo mundo, né? Porque eu acabei de ver umas fotos dela aí pelas redes sociais com milhares de curtidas. As galeras amam Panjaina. Mas assim, o look tá incompleto mesmo, ela ainda tá perdida no personagem. Ela fez o que eu disse, eu acabei de confirmar vendo umas imagens ali de uma passarela. A passarela do último ou penúltimo episódio, ela empurrou um vulto antes de entrar. E aí que eu fui juntar os pontos. É o dia que a Pam Pam parou de vir, né? A Pam Pam não. A Arte Área parou de vir. E é naquele dia que ela empurra alguém antes de entrar na passarela. E é no mesmo dia que ela faz piada com a Jimbo e com a morte da Área, com a idade da Área. Então, assim, ela fez todo o personagem, toda a cena da destruição da outra pra tomar a posse e roubar a vaga. Então eu tô chocado. Eu sempre que puder vou falar mal dela mesmo. Não espere muito de mim, não. Parece que a Panjaina gosta de fazer a maléfica e a gente fica chocada porque as drags tailandesas, elas são coraçãozinhos, né? Igual as drags das Filipinas. E ali o que aconteceu no final? Galdalin ganhou, muito merecido. Parabéns pra Galdalin. E na dublagem de Gigi Ferocious contra a Sian Pusri, sai a Sian Pusri. E ela sai ali também toda emocionada, né? Dando um recado pras outras. As outras também ficam, as que eram amigas dela, principalmente, ficam também emocionadas. E a gente vê que a Panjaina contrasta bem com isso. Porque a gente tá ali enxugando as lágrimas, ela já lança a propaganda do programa dela de culinária, com aquele monte de gororoba, gosmenta, nojenta, e as drag passando mal, e aí quebra toda a nossa emoção. O que quebrou a nossa emoção foi que ela não tava no que tava acontecendo ali na cena, né? Porque a eliminada começou a chorar e falou que ela ama a Sian Pussy, né? Que é ela montada, né? A drag dela. Eu amo tanto ela, que muitas vezes eu deixo de comer pra comprar as coisas dela. E ela falou isso chorando, que muitas vezes ela deixou de comer pra comprar as coisas de drag. E ela falou que ela queria explicar o look dela naquela noite, que o look dela foi um desses momentos que ela não tinha
o que fazer, sabe? Ou é comer ou é fazer o look, foi o que ela conseguiu fazer. E ela falou isso chorando com uma intensidade. E quando ela terminou o choro, a Panjaina, que não estava no mesmo estúdio nem no mesmo planeta, falou: Sashay away. Tipo assim, não tirou nenhum momento de emoção a mais. Ou pelo menos rebateu falando assim, tipo, sei lá, muito nos orgulha a sua dedicação. Você vai ter uma carreira maravilhosa daqui em diante. Somos todas suas irmãs, estaremos sempre aqui por você. Sei lá, qualquer coisa encorajadora. É isso que se diz? Qualquer, sabe, eu achei ela fria, achei que ela não tava ali no take. E a outra foi embora chorando, se desmanchando. Mas saiu bonita e digna. Foram palavras lindas e muito verdadeiras da Sian Pushti. E a Panjaina realmente falou, sai daqui. E eu achei muito relatable, viu? Eu conheço muitas drag queens que são assim. Ai, mas deixa de comer pra ter o que vestir? Sim, porque a drag, a imagem da drag, aquela roupa que ela acha que a drag dela merece, essas coisas falam mais alto. E às vezes tem um evento naquela semana e são escolhas, choices. Ser drag também é fazer escolhas. Sim, vai até acontecer essa noite uma discussão sobre cachê de drag num outro episódio da franquia. E a gente lembra muito de muitas drags que realmente deixavam de comer, deixavam de fazer as coisas da vida delas ali de menino pra fazer a produção de drag. E muitas vezes a produção custava 5, 10 vezes a mais do que o cachê que ela ia ganhar na noite. Então faz por amor mesmo, passa fome. A bicha chega lá, toma um primeiro drink, ela já fica bêbada, porque ela tá de estômago vazio. Muitas lições, muitas reflexões. E aqui a gente já chega no final da primeira parte deste capítulo. E na segunda parte deste capítulo, temos a sequência dessa semana, que vai pra quinta-feira. Quinta-feira, que é dia de UK, temporada 6, e Canadá, temporada 5. Olha só, tem 2 na quinta-feira, gente. Agora vai dar um nó mesmo, hein? Aproveitar para mandar um beijo pra voz mais querida do nosso podcast, que não sabe nada de drag, mas tá aqui com a gente hoje, a Bel. A Bel tá aqui com a gente também, sempre presente, sempre bela. Saiu a segunda parte do Desbanca, do 32, e tem a Bel nessa segunda parte, uma das vozes mais queridas dessas redes de fibra óticas que chamamos de internet. E no Reino Unido, UK, United Kingdom, temporada 6, episódio 9, foi um episódio de roast e de palhaços. Então, no roast, elas tinham que fazer aquela famosa gongada, né? E tinham ali as drags eliminadas, cada uma bolou seu próprio roteiro. Foram muito bem conduzidas pela convidada, foi a Siobhan Maxine, se não me engano, ou é outro nome. E também teve 2 drags, né? Michael Marulli, com outra drag que foi lá ajudar elas, foi isso. A Lavadei, Ella Vaday e Michael Marulli. Gente, Michael Marulli. Como esquecer, né? Então não posso deixar de citar, porque elas são craques no host, na famosa gongada, e deram dicas que vale ouro ali para todo mundo que deseja se aventurar nessa carreira. E aí algumas foram mal, algumas foram bem, mas o destaque foi Lavox, gente. Já fazia tempo que eu queria ver Lavox vencendo, e ela foi lá, ela deu um show. Ela fez tanta piada que eu não consigo nem citar nada, porque é alerta de spoiler, gente, só assistindo pra saber. Enquanto a Relissa, a Liu e a Marmalade ficaram meio por baixo, né? E a Kyra Trax também. Não, peraí, gente. Foi a Relissa, a Liu e a Kyra Trax que ficaram meio por baixo. A Marmalade, eles gostaram.
Ai, me preparando pra falar, você dá um nó desse. O que eu vou falar agora? Deixa eu ver. Ai. Foi Vamos pro babado. desfile, vamos pro Isso! desfile. Não, quero Foi. falar do host, o host. Deixa eu falar do host. A Lavox fez um host que... Lavoie. Ela fez um host que a gente esqueceu todos os outros. Então, foi a noite dela. Aí você falou agora, o que eu queria falar é isso. Você falou, ela ganhou finalmente. Não, ela ganhou semana passada. Ela não para de ganhar, ela só tá ganhando. No makeover, a Marmalade que ganhou. E a Voilá foi a drag da semana, mas a Lavox não levou o prêmio semana passada. É, porque ela tá ganhando no meu coração, é verdade. Desculpa, tô roubando pra ela aí, ó. Puxa saco, tá certo. E dessa vez, o roast também foi muito bacana. Eles dão uma aula, né, de como fazer um bom roast. Então, vale a pena assistir. A Karen Trax, ela fez um personagem com uma voz diferente. Lembra que ela falava meio que nem a Lazy Susan imitando a Lindsay Lohan? Com uma voz mais ou menos assim. Igual a cunhada do Homer, né? As cunhadas fumantes do Homer. Tava insuportável aquele personagem, porque ela tava uma mistura de drag com palhaço e ela falava assim, e ela tava muito atropelada, né? A maioria ou tava sem piada ou tava atropelada. Elas estavam bem perturbadas no palco. Acho que a presença das eliminadas também te intimida, né? E fazer a RuPaul rir não é fácil, Mona. Se bem que a RuPaul, às vezes, ela ri de qualquer coisa, né? Olha, uma das melhores da noite errou o texto o tempo todo e ainda assim, ela foi uma das melhores da noite, na minha opinião. Porque quando ela errava, ela era engraçada, ela continuava e a RuPaul morria de rir, entendeu? Porque ela preenchia o espaço, que ela não sabia o texto. Aconteceu com a Lil. Toda vez que ela errava, ela embromava. No final ela falava que chegou no fim da piada do mesmo jeito que deu pra todo mundo entender. A RuPaul amou, então ter errado ajudou muito a Lil. E a Relissa fez umas piadas um pouco sem graça e depois fez uma piada com um copo d'água, né? Que ela babava água no chão. As pessoas ficaram um pouco confusas com aquilo. A Lil também tava com um personagem meio triste. Parecia aquele outro palhaço que teve lá na Tailândia, da Benzediva, quando ela foi eliminada. Então é um pouco difícil de fazer todo mundo rir se a sua cara tá de choro, né? E isso acontece muitas vezes sem ser intencional. A famosa drag choro. Tem drag que se monta e fica com cara de choro mesmo. Mas o palhaço da Lil não tava tão triste quanto esse outro que você usou de exemplo, não. Ela até que tava engraçada e tava bem colorida, né? E não tava ofendendo ninguém, né? A Marmalade, eu disse que ela foi mais ou menos bem, mas ela tava um pouco ofensiva, tava um pouco afiada demais ali, levando pro mau caminho. E, enfim, mais ofensiva do que aquela piada do cachorro que morreu porque não viu a bunda do jurado se aproximando. Impossível. Ai, que horror. Foi mesmo. O jurado falou que pior do que aquilo só se ela enterrasse o cachorro e levasse lá no palco. Porque foi muito ofensivo, tá vendo? Foi engraçado, mas nem tanto. Mas é uma forma engraçada, né? Também de transformar um momento que a gente sempre se lembra com tristeza e tirar uma bela gargalhada, porque às vezes só resta ver graça na desgraça mesmo. Já o desfile, gente, foi vinil. Então tinha muito latex, muito brilho. A Karen Trax fez uma coisa cheia de espeto, vermelha e preta. E a Michelle Visage falou que não aguenta mais ver espeto. Então, gente, não invistam em espetos. Está completamente out. A Lavox já foi bem criativa, né? Ela usou disquinhos de vinil. E era de divas ali do passado. Todo mundo amou. E a Lil também, muito criativa. Ela fez uma Marilyn Monroe com um zentai de couro. Sabe American Horror Story, a primeira temporada? Aquele monstro que era um homem com a roupa de latex preta. Imagina ele num vestido rosa, igual a Marilyn cantando Diamonds Are the Girl's Best Friend. Todo mundo ficou desesperado com aquele look. Daqui a pouco eu já coloco ele aqui na tela pra vocês, porque faltou falar da Relissa,
que só usou um biquíni com uma capa transparente e uma sombrinha. E da Marmalade, que fez uma coisa gramofone, com uma unha só, bem comprida, que era agulha. Todo mundo achou bonito, mas eu, sinceramente, acho que ela podia ter trabalhado melhor o corpo. Ficou bonito o braço e a cabeça. E ali faltou, né? Tronco, pernas, cabeça, ombro, joelho e pé, gente. Ai, como a senhora é amarga. Todo mundo peidou pra esse look e a senhora reclamando. Eu achei criativo, porque era uma passarela de vinil. Então ela pensou vinil, mas não pensou no tecido vinil, pensou num disco de vinil e ela veio de gramofone. Ai, legal, né? Pensou fora, pensou além da ideia. Assim como a Lavoie, que veio com um macacão de vinil, mas ela colou por cima do corpo vários discos de vinil. Então ela falou em vinil 2 vezes. Foram os 2 looks mais criativos, na minha opinião. A outra de biquíni não vou falar, porque, pelo amor de Deus. E a Kyra Anthrax, uma bicha de espeto. Quem nunca viu uma bicha de roupa de vinil com espeto no ombro? Acho que toda a temporada de Drag Race tem uma. Então por isso que a Michelle falou que vai ajoelhar a primeira vez, quando ela não ver mais drags usando spikes. Então, cansa também, né? Foi. Com certeza a Lil merecia ter uma chance muito maior do que da Kyra Anthrax. Se fosse aí com base no desafio e no desfile, porque a Kyra Anthrax não entregou nada novo, né? Até tentou, mas enfim, gente, sobrou pra Lil dublar contra Releasa Slaves. Então, todo mundo entrou em pânico nesse momento. Releasa é uma bailarina nata, ela se desdobrou no palco, apesar que eu achei que a Lil entregou muito mais no carão e com aquele look, só dela ficar parada, pra mim dava o prêmio pra Lil mesmo, mas não foi assim. Ela foi eliminada, muita gente ficou triste, muita gente acha que ela deve ser Miss Simpatia, e na verdade é uma coisa da RuPaul, né? A RuPaul que achou que a Lil nunca ficou à vontade, nunca se soltou, nunca mostrou quem era ela mesma, nunca pôs pra fora, nunca deu aquela extravasada, e aí ficou de saco cheio e acabou tirando a Lil da competição. Mama Ru que decide. É, isso aí. Eu acho que a Lil teve uma jornada até bem coerente. O problema dela tem mesmo a ver com a persona, a cara dela. Parece que ela nunca tá gostando, que ela tá nervosa, ansiosa, infeliz. Mas é o jeito dela, né? Eu acho que ela tem que aproveitar disso e fazer um conceito de drag dentro desse personagem. Já que ela não consegue fingir sorrisos, faz uma drag cansada, né? Uma drag mais rancorosa, uma drag mais terrorífica. Ela já faz, né? Mas pro Drag Race ainda fica parecendo que ela não quer estar ali. Mas ela quer, só que é o jeito dela, tem aquela cara. Não dá pra explicar. Mas, você entendeu? É muito louco, né? Porque fica parecendo que a pessoa não quer estar ali, mas ela quer estar aproveitando a oportunidade, ela tem ótimos looks, mas ela tem aquela cara de que tá presa dentro da própria mente. Mas a gente vê a foto dela, a imagem dela, a montação dela, a maquiagem, cabelo, tudo perfeito. Então, assim, eu acho que ela merecia, assim, um lugar na final. Mas quem decide não sou eu. E a minha querida, né, desde o primeiro episódio, a primeira finalista, né, porque esse episódio aqui é mais uma semifinal da semana, né. A Lavoie foi a primeira aí que garantiu a vaga. E eu fiquei muito feliz com isso. Pra mim, já vou chutar aqui. Ela que vai levar a coroa, não tem outra. Ela merece demais, né? Sem falar que ela participou do Queen of the Universe. E nas Filipinas, a que participou desse mesmo programa acabou levando a coroa, né? A Maxi. E aí formou-se o Megazord. Lil ficou de fora, se tornando assim a drag do povo. Marmalade, Releasa, Lavox, Kyra Anthrax. Gente, a Lavox, ela se destaca muito das outras 3. É claro que a coroa vai ser pra ela. Não tem como, não tem. Só se a RuPaul estiver muito louca, né? Porque também depende do humor dela. Agora, se depender dos fundamentos que ela vai ter que apresentar no próximo episódio, que provavelmente vai ser um videoclipe, uma passarela, sei lá, minha melhor drag. No videoclipe ela é muito desenvolta, se tiver que cantar ela é a única cantora aí entre as finalistas. Então, assim, seria a coroação de uma VT
veterana, né? Porque ela deve ter aí no mínimo seus 50 aninhos. Faz tempo que a gente não vê uma veterana levando uma coroa, se é que já teve. Então eu ia ficar muito feliz que eu tô aqui por elas. Tô aqui pelas excluídas entre os excluídos. Ó, eu tô sentindo uma onda veterana. A gente não via há muito tempo. Vi até muitas novinhas ganhando, como a Crystal Versace, que se aposentou por um tempo, junto com a Lala Ri e a Grandame e tantas outras. Meu Deus, gente, para de se aposentar. As drags verdadeiras, elas têm uma carreira constante. A gente nunca ouviu falar em Silvete se aposentando, em Jimmy se aposentando. Não é assim que funcionam as coisas. Mas voltando Drag Race UK, vitória da Lavox muito merecida. E esqueci o que você tinha falado, Mona. Tô doidinha Ai, Mona, hoje, confundida. esquece. É a nossa idade, a gente tá velha igual a Lavoie e a gente esquece mesmo. O mais importante é que a nossa idosa, amada do coração tá aí na final. E você tá falando aí das novinhas que estão desprezando o prêmio, parando de se montar? Elas vão pro Drag Race porque aprenderam a se montar assistindo o Drag Race. Muitas têm 1 ano, 2, 3 de carreira, às vezes ganha coroa e desiste de fazer drag. E aí chega uma veterana dessa, ela tem que comer cocô pra conseguir chegar na final. E muitas vezes eles não coroam ela, sabe? E quem merece uma coroa é uma veterana dessa que tá 20, 30 anos de estrada aí, sabe? Já comeu o pão que o diabo amassou pra fazer drag queen. Elas que mereciam esse reconhecimento. É exatamente sobre isso. Então eu tô torcendo pelas mais velhas. Na Espanha tinha a Angelita La Perversa e várias aí estão entrando, então não vão faltar oportunidades de falar mais sobre as veteranas no futuro. E eu tenho certeza que elas não ficam parando a carreira, não. É uma vida muito difícil, muito constante e muito por amor também, viu? Porque, nossa, se fosse só por lucro, souber, gente, elas gastam tudo que ganha num único visual. Vamos pro próximo, não é dia, mas é horário, porque é no mesmo dia, gente, quinta-feira. Canadá, temporada 5, estreia em grande estilo. Eu já vou começar aqui com uma curiosidade. Todos os programas, é tipo Drag Race Espanha, Drag Race Tailândia, Drag Race Filipinas. O Canadá é o único que fala o país antes. Canadá Drag Race. E você sabe por quê? Ah, eu não sei. Por quê? Me conta. Porque já existe no Canadá um programa de corrida de carro que chama Drag Race Canadá. E aí sobrou pra dona RuPaul colocar apenas Canadá Drag Race. E é um sucesso, né? Eles não têm All-Star, mas eles têm Versus The World, já fizeram 2 vezes, e agora chega na 5ª temporada com tudo. Também é uma temporada muito experimental, que eles fazem coisas diferentes, que a gente não tá acostumada em ver aí nas temporadas originais. E logo nessa estreia, teve videoclipe e um desfile, né, sobre quem elas eram, You Oughta Know Me, que era o tema da música também, se eu não me engano. E foi tudo muito bonito. O destaque aí foi Makayla Couture, ela que é filha da Isis Couture, vencedora da 2ª temporada, e retorna belíssima. Por que eu falo retorna? Porque no makeover lá da Isis, eram com trans que não puderam ir na formatura. Então elas realizaram um sonho ali com as drags finalistas, e a Makayla virou filha da Isis. E agora a gente vê uma nova mulher, né? Alto nível, alta performance, ela entrega o pacote completo. E aí foi muito bacana também conhecer todas as drags, muitas drags diferentes, mais uma veterana, Jayline Time, uma drag aí que me lembrou muito Greta Star de São Paulo, diva, maravilhosa, serviu o look, arrasou no videoclipe, arrasou na entrada, e foi tudo meio diferente, tinha uma coisa de rosas, as melhores ganhavam rosas, as piores ganhavam espinhos, e as que foram salvas não ganharam nada.
Ai, ai, quanta coisa, né? Que bom, uma estreia, novos ares, novas drags pra gente desfrutar. Aqui tem mais uma nova tendência do Drag Race, né? Que são os Pit Crews que estão vindo como drag queens. Aí é uma das primeiras drags que entraram aí, né, nessa edição. É um ex-Pit Crew do Canadá que virou drag queen, a Minnie Wong. Minnie Wong. Ela é mini mesmo, ela é pequenininha. E ela é toda fortona, como todo Pit Crew, e ela veio ser drag queen, assim, né, a exemplo da Meg Yellow que a gente teve lá na Espanha. Então é o segundo Pit Crew que vem trabalhar, vem concorrer como drag queen agora. E também essa novidade, que é essa veterana, como chama a veterana? Jaylene Time. Foi mal interpretado ali na legenda, né? Como não binário, mas na verdade ela fala two spirits, né? Que eles se identificam como dois espíritos, não é, Acre? Explica aí, porque às vezes, né, as pessoas vão entender só não binário, e ela falou two spirits o episódio inteiro, e às vezes as pessoas não conhecem esse conceito que existe lá no Canadá. Olha o apagamento cultural, né? O Two Spirits, dois espíritos, é um conceito dos povos originários do Canadá, ou da região que tinha outro nome antes de ser invadida e ser chamada de Canadá. E lá os povos originários tinham essa coisa de dois espíritos, que era uma figura que transitava entre os gêneros. E aí, para ficar mais fácil, né, para o telespectador, colocaram não binário. Mas é importante saber, porque já aparece o número 2 na sigla LGBT. E às vezes as pessoas estão aí seguindo ícones internacionais e não entendem o que o número 2 está fazendo ali. São para representar pessoas como Jaylene Time e tantas outras, né? Eu acho que até aqui na América do Sul, se a gente investigar bem, a gente encontra aí algum estudo que mostra que tinha alguma aceitação antes de ensinarem o preconceito para esses povos. Então foi muito significativo. Também gostei da Perla. Perla baixinha, gente, ela transita entre a Perla, cantora do Paraguai, e a Perla, ex-funkeira do Rio de Janeiro. E ela consegue servir isso em todos os looks dela. Então, imperdível. Ela não sabe quem são essas pessoas, mas ela homenageia essas pessoas. E também para Sanjayna, da Bish. Ela é indiana, uma rainha de Bollywood. E ela é trans. E aí teve um momento de muita emoção no workroom, onde teve ali uns atritos com outras drags e ela começou a se comparar e tem disformia corporal, então todo mundo chora junto. Nisso já vem a dois espíritos, a Jaylene também dá algumas lições, então foi muito emocionante. E ela arrasou no desfile, gente. Ela fez uma coisa Music 2.0. Se Madonna relançasse Music, estaria com essa roupa azul e prata. E foi maravilhosa. No final ela acabou sendo salva e ela estava emocionadíssima só da Brooklyn falar o nome dela. Nem acreditou, né? Ela meio que deixou as gays entrar na mente dela. Uma gay falou mal do primeiro look dela, falou que o look dela não tava muito bonito. Aí ela foi conversar com outra, falando que ela tava se sentindo mal, porque ela viu que ela não ia superar todas as críticas que ela já ouvia lá fora. Que mesmo que ela se esforce muito, todo mundo sempre acha ela muito bagunçada. E ela tem esse negócio aí, esse lance aí da disformia ou dismorfia? Disformia? Disformia, que é de forma, né? Acho que é disformia. Produção, descobre aí pra gente. Então, ela tem esse babado com o corpo dela. E aí foi muito interessante que no final ela foi muito elogiada na passarela, né? Então, você vê que às vezes é um lance que é ali da pessoa mesmo, ela carrega aquilo e é dismorfia. Eu tava me conformando com disformia porque eu tava pensando em forma, mas é dismorfia. Você falou disformia, eu fui na sua onda. E acabou que ela saiu muito feliz, né? E então, assim, ela não é uma típica Bollywood, porque realmente ela tem um corpinho a mais ali, que a gente não costuma ver nas mulheres de Bollywood,
mas ela tem que se aceitar e se amar como ela é, né? Todo mundo tem que se aceitar e se amar como é. E eu gostei que nessa competição tem corpos diversos, né? Espíritos diversos, pessoas diversas, cores diversas, idades diversas, então vai ser uma competição bem bacana. Sim, até de regiões bem específicas, né? Como a Tara Nova, que é de Terra Nova. E você sabe que eu queria voltar um pouquinho no videoclipe, porque eu amei aquele videoclipe, gente. Elas fizeram muitas cenas diferentes. Já estão dizendo por aí que é a temporada das performances. Tinha muitos cenários diferentes. E o grande destaque foi a host, Brooklyn Heights, entregando tudo de dança nessa passarela. Meu Deus do céu. Ela sugou 10 anos da minha vida naqueles takes. Mona, ela fez o que ela sabe fazer, né? Eu tô gostando muito do que eu tô vendo nas franquias, que elas estão se empoderando de uma marca própria, né? A gente tá vendo com a Michelle Visage no Down Under uma marca própria, a gente vê na Espanha, a gente vê na Itália, em cada lugar uma marca própria sendo imprimida. Na Espanha isso se reforçou muito na última temporada. E agora a gente vê a Brooklyn, que o que ela tem a oferecer para o mundo, né? A beleza e dança. Então, o que ela pensou? Vamos fazer um primeiro episódio com um videoclipe. Eu faço os refrões daqui do palco, a coreografia sozinha. Faço um número solo babadeiro. Subo no balcão e depois vocês editam com as imagens das queens que foram gravadas no estúdio. Então fizeram um videoclipe assim, tipo com imagens mixadas, e a Brooklyn deu um show sozinha. Eu fiquei imaginando ela gravando aquilo com os câmeras. No final ela ainda cai do palco, né, e dá risada. E foi muito engraçado. Ela é muito sexy, ela dança muito, ela tava belíssima. Ela aproveitou muito, muito, muito da abertura do programa. Coisa que a gente não vê a Pangiana rouba-vagas fazer. Ou tentar, pelo menos. Pois é, menina, e a Brooklyn não sabia ser tão engraçada assim. Ela foi aprendendo aos poucos, e ela hoje é uma host maravilhosa. Comparar a Brooklyn da primeira temporada do Canadá com agora, não tem nem como, gente. Ela realmente cai do palco, aí ela sobe na bancada, ela faz o show. E eu achei maravilhoso. As drags também participam com seus versos, se destacam aí, algumas pelo rap, né? Como a The Virgo Queen, e outras pela performance, como a filha da Ice, gente, Makayla Couture. Como estreou, a gente ainda tá aprendendo os nomes, vai se familiarizando. Depois é eliminada, a gente já tá toda apegada, chorando, xingando na internet. Ia falar um pouquinho da Helena Poison, que pra mim é uma drag do High School Monster High, gente. Aquelas bonequinhas sinistras de Monster High. E também achei muito bacana, quero ver o que mais ela vai entregar de look. E do lip sync. Como não teve eliminação, pra estreia ser bacana e ter uma lembrança bonita pra todo mundo, teve que dublar pra vencer. E a Makayla dublou com a Virgo Queen. Achei incrível, gostei muito da performance. Pra mim, a Makayla levaria, mas quem levou foi a Virgo. Ah, eu também queria que a Makayla tivesse levado essa. Mas, Mona, que surpresa essa Makayla, né? Ela apareceu no programa, num episódio, como uma convidada para participar de um makeover. Ela nem fazia drag queen, ela nem se apresentava. Ela foi ali como uma pessoa qualquer do público, só para participar de uma experiência e ser maquiado por uma drag. Aí agora ela volta como participante, filha da outra que ganhou o programa. Quase ganha o primeiro episódio, faz um lip sync babadeiro. Ela tem uma presença, aí ela vai dar trabalho essa bicha, viu? Elas que não fiquem espertas com ela, não. Ela veio pronta. No número musical, ela foi a melhor dançarina. Eu pensei que no palco, na hora do lip sync, ela ia fazer o que ela fez no número musical lá no videoclipe. Mas aí não sei se ela tinha muito cabelo, muito boá. Ela meio que sumiu assim, e a outra entregou mais. Só que ela vai dar trabalho. Tô torcendo por ela e pela veterana lá, a Two Spirits. Jailine Time. Vou lembrar da Joline, vou falar Joline, igual eu chamo a outra de Lucinha, que a gente ainda vai chegar lá. Também teve uma asiática, Tiffany, e as pessoas acharam que ela ainda não se destacou, mas se vocês pensarem que a Eva Le Queen fazendo aqueles números, vocês vão adorar. Então fiquem de olho nela também. Outras passaram batido.
E eu ia falar um pouquinho daquela que é ex-Pit Crew, Minnie Wang. O look tava muito trabalhado na passarela. Gente, era um dragão com uma coisa, uma auréola, uma coroa, um vestido, tudo parecendo muito caro, muito chique. E me parece que Pit Crew que vira drag tem muita ajuda de outras drags, né? Porque já entrega grandeza, como aconteceu lá na Espanha com Maggie Allen. Não dá pra acusar a pessoa também por estar vindo pro programa preparada, né? Porque todo mundo sabe que precisa de look pro programa. Aí chega o Pit Crew, sabe das regras, participa bem. A gente vai criticar porque ele veio muito preparado e com muita ajuda e com muito look perfeito. Também não dá pra ser injusta desse jeito, né? Pelo menos ele tá cumprindo os fundamentos. As outras que lutem e que tragam look. Teve uma hoje que recebeu uma crítica que falaram: você tá linda, mas seu look é muito simples. Até porque a passarela era o meu melhor drag. Aí ela veio com look de cetim. Aí falaram mal do look dela, ela foi chorar nos bastidores. Ai, eu moro na Terra Devastada. Como que é o nome do lugar aí que você falou agora? Terra Nova. É a Tara Nova de Terra Nova. Lá que eu vim de lá da Terra, e lá, se vocês soubessem como é difícil, só temos cetim e pérolas. E aí ela tava se sentindo a pessoa mais oprimida do mundo. Gata, não vai pra competição se você não tem look ou se você não vai aguentar as críticas, porque não vai dar pra mudar o look veio de casa. Então parabéns aos Pit Crews, que além de quando estão desmontados, ficam todas lá loucas querendo dar pra eles, na hora que sobe na passarela são os melhores looks na entrega. Parabéns. E ainda sabem dançar. E estão todos virando as drags do povo, né? As penúltimas eliminadas. As antepenúltimas, no mínimo. Sim, a Minnie do Pit Crew foi salva, junto com a Sanjayna. Acho que a Sanjayna ter sido salva deixou a Tara Nova mais revoltada, porque ela pensou que, eu sou melhor que aquela ali. E ela viu que não é bem por aí que a banda toca, não. Vai devagar com a louça. E quem ganhou rosa foi a Jayline, que a gente ama, uma Kayla, que a gente ama, e a The Virgo Queen, que levou o prêmio aí como a melhor da semana no lip sync pela vitória. E já quem levou espinho foi a Perla, a Tiffany e a Tara Nova. Por isso que ela não aceitou. Ela é nova também, né? Além de tudo, ela é nova e a gente sabe que as pessoas novas não aceitam críticas. Não aceitam críticas e não têm paciência, não esperam crescer também. E também não vão atrás do amadurecimento, que só vem com conhecimento, gente. Buscam conhecimento. Palavras de ET Bilu. E vamos a encerrar a semana com a sexta-feira de Down Under. Temporada 4, episódio 4, desafio de costura, gente. Adorei o jeito que distribuíram ali os materiais de costura para cada drag. Era uma coisa com malinhas e um tinha, sei lá, paetê, o outro tinha oncinha, o outro tinha tie-dye. E elas tinham que responder algumas perguntas e as que conseguiam acertar a resposta igual a da maioria, conseguiam escolher ali uma mala. Então teve drag que acumulou várias malas e no final tinha várias opções e teve drag que ficou sem nada e teve que ficar com o que sobrou. Então a Brenda fez tie-dye, a Freya fez oncinha, Lazy Susan fez pleather, gente, esqueci o que é pleather, vou ter que conferir. Produção, Lucinha fez floral, Mandy Moobs fez lamé, que é tipo uma organza, né, um tecido difícil de trabalhar. A Max fez xadrez, mas era um xadrez também um pouco difícil, que não tinha nada que esticava ali. A Nikita fez jeans, ela trabalhou muito bem o jeans, tingiu, pichou, fez tudo que tinha direito e muito mais. E a Vibe ficou com os paetês, com o famoso sequins, e teve que se virar aí pra conseguir fazer um vestido. Todo mundo achou que a Vibe não sabia costurar, mas eu acho que a Vibe tava escondendo essa carta da manga. Sempre tem uma queen que sabe e fica lá nos bastidores. Eu não sei o que eu faço. Me ajuda, socorro.
socorro, eu vou ser eliminada. Aí chega na passarela um vestido lindo. Ah, as bichas é muito safada, né? Elas têm coragem de fazer esse jogo. Posso falar? O começo do desafio aí, o mini desafio, a escolha das malas. Eu tava pensando, né? Eu amo quando nesses programas a gente objetifica os corpos masculinos. Porque a gente passou a vida inteira vendo nos programas da família tradicional brasileira os corpos femininos sendo objetificados na figura das bailarinas, né? Ali nos fundos, né? Até as paquitas eram isso, né? A gente nunca teve a chance de ver homens cumprindo este papel. Então eu fico tão feliz que coube a nós o papel de reverter a objetificação feminina em forma de objetificação masculina e trazer um pouco de alegria até para as mulheres que podem assistir o programa e ver esses homens de sunga, uma fileira de homens belíssimos, corpos perfeitos de sunga segurando uma mala para as queens escolherem. E elas brincam muito com isso, né? Que elas não conseguem escolher, que elas estão distraídas. Ai, qual mala? Qual mala? Ainda fica essa brincadeira da mala, porque eles estão segurando uma mala. Então, eu amo este momento. Não porque eu babo nos corpos, mas eu acho que todos os corpos devem ser objetificados. Ou nenhum, ou todos. Tá certíssima. Demorei pra voltar, que eu tô pesquisando esse pleather. Ai, gente, é uma coisa esportiva, que parece couro, que parece tectel. Enfim, quem ficou com isso? Lazy Susan, arrasou na vinil, passarela. Acre. Então é o vinil, porque a Lazy fez um diabo de vinil vermelho. É como se fosse um vinil. É isso, ela ficou bacana, né? E ela chegou soltando fumaça pela boca, ela tira a peruca e tem uma careca com uns fiapos, uma coisa meio substância. Lazy Susan sempre muito criativa. Já a Lucinha, ela pegou floral, ela disse que sabe costurar, mas ela entregou um vestido muito simples, né? Só tinha umas flores em tamanho de flor espalhado por um tecido preto rendado. Quem eles gostaram muito mais foi ai, gente, esqueci. Nikita, que já vinha sendo aí alvo de piada das colegas, ela calou a boca de todo mundo, né? Com esse vestido rosa, com arcos azuis, esse look de jeans, ficou muito bacana. E a Brenda, ela achou que ela ia muito bem no tie-dye. Aconselharam ela não usar muito acessório. Ela falou que o look pedia. Tentou fazer um review de nada pra lugar nenhum, que ela só girava e tirava a capa, mas se embolou toda na capa, deu tudo errado. E depois criticaram que ela tava com acessório demais. E a Vibe, como eu disse, ela disse que não sabia costurar. Pegou aí paetês, que é dificílimo, e fez um vestido todo aberto, uma gola V, umas costas abertas. Todo mundo elogiou muito. Já a da oncinha, que é a Freia. Gente, eu amo a Freia. Sabiam que meu cabelo é igual da Freia? Ela fez um vestido longo com a famosa saia de joelho, né? Tinha uma lésbica ali nos convidados que deu o nome disso, saia de joelho, que a gente viu em outro look também. Eu acho que elas desfilaram muito bem pra ter criado aquilo num dia anterior, no workroom. Todas elas conseguiram entregar não só um visual, uma silhueta, como também uma historinha, sabe? A Max, ela preferiu usar só o quadriculado preto e branco, fez uma coisa meio de corrida. E eu acho que ela podia ter misturado mais, porque tinha outros xadrez de vários tipos. E a gente adora um xadrez, né? E todo mundo amou a Mandy Movies, que tava com o tal do lamé, que é um tecido parecido com organza, um tecido dificílimo, que ela retalhou inteiro, reconstruiu inteiro, ficou parecendo a She-Ra com a bunda de fora, e ela fez todo aí um retalho de corset, de cauda de vestido com saia de joelho, com mangas bufantes, e todo mundo entrou em pânico com esse look. Mas pra mim, a Nikita que deveria ter se destacado mais. Ai, puxa saco, né? Você tá vendo quando você não entende por que o público... Ai, por que o público elogia isso nessa drag e critica isso na outra? A mesma coisa.
É fanismo, né? Igual você tá aí com essa Nikita. Tá grudada nessa Nikita há dias. Eu não gostei muito desses looks, não. Pra falar a verdade, você criticou o look da Lucinha. O vestido dela é lindo. Ela só errou que colocou muitas flores ali no corpo. Ficou parecendo capa de velório, de defunto. Mas se ela tivesse colocado menos flores, ela tinha até ganhado. O jeans que todo mundo amou é um vestido pior do que o da Lucinha. A única diferença é que ela colocou um arco nas costas com uns babados. Ela fez com arame. E ficou muito mais artesanal do que o da Lucinha. Eu acho que a maioria dos looks estão horrorosos. Essa última que deram um prêmio pra ela parece um papel de bala, de um sonho de valsa ao contrário. Você tá aí toda hora falando que lamê parece organza. Não, lamê não tem nada a ver com organza. Quem quer entender o que é lamê é o sonho de valsa ao contrário, o lado de dentro do sonho de valsa. Não tem nada a ver com organza. Organza é igual um tule, todo furadinho. O lamê parece um plástico, aquele saco de assar frango, nem sei se ainda usam aquilo, um saco que assa mais rápido. Enfim, é isso, um saco térmico. Parece uma marmita dourada, uma marmita prateada, uma marmita azul. Tipo um tecido de astronauta. Tipo uma marmita. Ai, gente, não vão pelas minhas palavras, vão pelas palavras de Pemba, porque ela tem olhos e eu ainda não aprendi a ler. A Mandy Moons foi ali aplaudida, né, pela convidada, que era uma drag, a Jay Flip. Ela já ganhou uma das temporadas anteriores aí. E eu não sei se uma é filha da outra, viu? Eu achei que ali ficou meio piegas. Tá todas sendo criticadas, levando seu feedback. Aí você pega, fica de pé e começa a aplaudir. Já não é meio menos, bicha? Não, mano, a Jay Flip é a cantora. A drag queen da bancada tem outro nome. E ela deve ter algum puxa-saquismo, sim, aí com essa fulana do vestido de sonho de valsa ao contrário. Mas assim, eu entendo a babação de... Ela é a última campeã do Drag Race Down Under, essa que tá na bancada, sendo a jurada especial toda semana. Me fugiu o nome dela agora também, mas na hora que você achar aí, você fala. Você pode me interromper. A roupa dela até que foi bonita, a produção, aquilo. Você imagina tudo aquilo ali num tecido bacana, com umas texturas e tal, até passa. Agora, com aquilo ali não ficou bom, mas realmente o trabalho dela de costura é excelente. Ela fez vários detalhes que as outras não sabem. Ela fez um corset, ela fez a saia justa com a bunda de fora, fez a saia de joelho que você falou que é sapatão. Definiu que é aquela cauda de sereia, na verdade, né? Aquela saia justa que sai justa do joelho e vai abrindo embaixo. É uma saia sereia, né? Uma cauda sereia, que a sapatão chama de saia de joelho. Mas enfim, o trabalho dela é bonito, o material que ficou meio estranho, mas nenhum look me surpreendeu. Eu fico na Lazy Susan ainda, que eu sou puxa-saco dela. Viu só, gente? Vão pelo que ela fala. A Jay Flip é a cantora convidada da música do Lip Sync entre Freya e Lucinha. E a drag convidada, Isis Avis Lauren, que ganhou a temporada passada. E eu achei que ela tem cara de susto. Tem a drag choro, tem a drag susto. Parece que tá sempre assustada. Então toda vez que a câmera filmava ela, parecia que ela tava chocada. Arrasou, pra mim super funciona. E nesse lip sync entre Freya e Lucinha, acaba saindo a Lucinha. Talvez por já ter dublado demais anteriormente, né? A Freya ficou, mas eu achei que a Freya dançou muito bem também. Preencheu o palco, fez toda aquela coisa da emoção, né? Era uma música de muita emoção. E a Lucinha falou, nossa, eu vou canalizar toda a emoção do mundo. Ficou lá igual uma múmia e a Freya dando tudo de si, tudo de si. Até as lágrimas escorriam dos nossos olhos só de assistir aquilo. Então, é o tipo de lip sync que o jurado tem que dar a vitória pra quem não merece, porque fez o melhor lip sync, né? Porque a Freya não merecia continuar na competição, tanto quanto a Lucinha. Que hoje você vai falar o nome dela certo, né? Porque ela vai embora hoje e a gente nunca falou o nome dela certo. É Lucinda... Lucinda Innocence. Que de Lucina. Lucina Innocence. Até hoje eu tô falando Lucinda. Lucina Innocence. Que hoje ela vai embora, mas vamos dar o nome certo dela. Nunca falamos certo. Então... ela é muito melhor do que a Freya que ficou, mas no lip sync ela não entregou.
Mas se for ver o histórico, se for analisar o episódio, quem merecia ficar era ela. Mas ela ficou parada, a outra ficou se jogando, não tinha nem nada a ver com a música voz de macho. Odeio ver drag dublando música de voz de macho. E a não ser que seja drag alternativo. E o lip sync foi uma porcaria. E então qualquer uma que ficasse, que fosse embora também, ninguém venceu tanto assim esse lip sync. Mas a Lucina podia ter feito mais por ela própria. Agora a drag aí, a jurada fixa, você falou que ela tem cara de susto, né? E eu tava pensando, não quero ser preconceituosa, mas muitas das competidoras têm cara daquelas pessoas do interior da Austrália, dos documentários de crime que a gente vê, né? Ou de alguém que sumiu. Da Nova foi Zelândia, Wellington Isso. Paranormal. Não, daqueles outros documentários, igual aquele do hotel, a menina foi para lá trabalhar no hotel e depois ficou... Hotel entendeu? Full Great. Ou Creek, então. Isso, a maioria delas tem cara de criminoso. Ah, vou ser mais claro. A maioria delas tem cara de criminoso, de cativeiro, nem tem cara de drag. E aí a gente nem acredita quando elas se montam, como elas ainda ficam bonitas. Ela tem cara de susto, mas desmontada ela tem cara de criminoso mesmo, de cativeiro. É verdade, elas mudam muito, montada e desmontada. E eu ainda tô aprendendo a identificar quem é quem, porque não é só identificar a pessoa, né? Big Brother é pra novatos, nível hard é Drag Race, porque você tem que saber o nome de drag, o nome de pessoa. E aí quando elas montam outra pessoa, tem que saber o nome da outra pessoa e o nome de drag que a outra pessoa ganhou. Então é muito difícil, às vezes a gente faz uma confusão mesmo. E você sabe que estão dizendo por aí que é assim que se faz um desafio de design. Que esse desafio de costura do Drag Race Down Under foi um sucesso e que, de um modo geral, todas as roupas de todas as drags estavam muito bem executadas. Estão dizendo, né? O que eu posso falar? Claro que eu não acho isso. Aquela ali do macacãozinho xadrez mesmo, ela não tava nem acoendada, né? A dela tava toda pra um lado só da calça. Eu nem comentei na hora do desfile que você ia falar, você tá olhando a neca da drag? Mas já que vocês acham que foi um desfile tão fenomenal assim, voltem lá pra esse desfile dessa noite e olhem pra neca da xadrezinho. A neca dela tá de um lado só, igual aquele estilo tarado dos anos 70. E é um macacão sem caimento nenhum, a calça não tem caimento, o bustier ali, a parte de cima é só uma tira tampando o peito. Não faz sentido nenhum, gente. Ainda deram um tecido horroroso, uma bicha de tie-dye ficou parecendo uma palhaça. Não tem como. Tinha uma que nem sabia costurar. A outra ali, a Freya que dublou, só conseguiu terminar o look porque a amiga dela ajudou. Ela nem conseguiu fazer o look. É verdade, a Freya teve muita ajuda. Ela ficou só cortando, demorou muito. E eu entendo, porque leva tempo. Tem drag que vai fazer show 1h da manhã, ela vai começar a se montar às 6 da tarde. Porque ela tem que fazer com calma, porque ela tem que fazer numa boa, porque ela tem que fazer sem pressa, pra ficar tudo muito bonito. E a gente nunca vai ter isso na competição, né? A competição não avalia essas coisas. E graças a Deus, depois que elas saem dos programas, aí elas conseguem voltar a se montar no tempo delas. E é por isso que tem todo esse glow up. E a gente deseja o melhor para cada uma das eliminadas. Então, Lucina Innocence, nossa querida Lucinha, você sempre será famosa. Achamos que chegaria na final. Não foi dessa vez. E eu já queria puxar a drag da semana. O que você acha? E antes eu queria falar que essa semana foi a semana da eliminação das drags que a gente achava que tinha tudo pra ir pra final. A Mariana, a Lucinha, né? A Lil no UK. Então foi uma semana de grandes perdas. Chegamos aí em 2 semifinais, né? Agora vamos esperar as finais. Mas tivemos grandes perdas essa semana, viu? Mas já tô pronta, Também. tô pensando aqui na minha drag. Também foi a semana que aquela drag que não tava ganhando nada, ganhou e acabou tirando um lugar de outra da final, né? As azaronas aí. Então, protagonistas não faltam nesses programas, gente. Vamos pra drag da semana. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser a drag da semana? Quem vai ser? E a drag da semana, antes de eu anunciar,
eu quero pedir uma coisa, que é o dízimo. E não é pra mim, não. É pra Biblioteca de Alexandria. É isso mesmo, estou falando da Tela Queer. Você já fez o Pix pra Tela Queer essa semana? Sabia que tem crente dando dinheiro em tudo que é igreja? Você não consegue mandar 10 centavos pra essa alma abençoada, iluminada, que proporciona tudo isso e muito mais para gays ou não? Pense bem. Pois um dia vamos nos encontrar, a louca, né? Bicha, 10 centavos não. Mas, Mona, você que tá ouvindo isso, você que assiste os programas de drag pelo Tela Queer, faça o seu dízimo em dia, faça o pagamento do seu dízimo em dia, porque talvez você não vá pro céu, hein? Pense bem, o Acreditando tem razão. E diga aí, Acre, já decidiu quem que é essa drag da semana? Eu tô em dúvida ainda, até porque eu não sei o nome dela. Ah, eu tenho o nome dela cravado na minha alma. Não que eu queira, mas ela colocou, sem pedir licença, sem consentimento, a drag da semana, sem dúvida nenhuma, é Brooklyn Heights. Não pela beleza, não pela produção, mas pela performance. Meu Deus, ela arrasou naquele videoclipe, ela entregou tudo. Ela entregou tudo que eu nem sabia que eu merecia e agora não sei mais como que eu vou viver sem aquilo. Eu tinha pensado em votar junto com o relator, mas... Ai, desculpa. Ai, tô emocionada, louca, não. Brincadeira. Mas eu queria glorificar de pé a drag Two Spirits do Canadá, porque além de tudo ela é uma veterana. Ela foi muito bem no desafio hoje. Ela foi a que entrou mais bem vestida na apresentação de todas as drags. Ela foi a mais elegante. Todas vieram assim, ó, trapinho, maiozinho, calcinha, paninho na bunda. Ela veio fenomenal, com um look perfeito, dos pés à cabeça. Ela cumpriu todos os fundamentos. No videoclipe ela estava uma diva dos anos 70, dos pés à cabeça. E na passarela ela também estava belíssima. Jaylene Time, a drag Two Spirits indígena, que inclusive diz que tá agora, né, recuperando as raízes, se reconectando com seu passado, que foi roubado dela própria. Ela própria não teve a chance de crescer, de viver com a consciência de onde ela veio e do povo dela, do histórico dela. E agora que ela é uma drag já uma senhora feita, que ela tá ressignificando isso, trazendo isso pro trabalho dela e lembrando disso o tempo todo. Então, glorificar essas drags que têm um trabalho, além de tudo, é para além do drag, sabe? É para toda uma comunidade, para todo o universo. Jaylene Time, realmente é tudo nosso. Nossa, foi uma grande surpresa. Essa semana eu já tinha visto o Meet the Queens, mas não esperava que ela fosse tão autêntica. E às vezes a gente precisa desse adjetivo, dessa qualidade, né? Não é só carisma, uniqueness, nerve and talent. Também tem que ter a autenticidade. E a Jaylene Time tem isso de sobra. E aqui, eu tava vendo o ranking da Tela Queer. Canadá estreou super bem, ficou em segundo lugar essa semana. Primeiro é o UK disparado. Então vem UK, Canadá, Drácula, Down Under, Espanha e Tailândia em último lugar. Olha, por que será que o Tailândia tá tão mal pontuado assim, né? Mas sabe, eu acho que esse ranking aqui, ele tá bem correto até. Porque o UK tem a Mamaru, né? Não tem muitos erros, é um programa que ninguém tem o que falar da técnica, e eu acho que o Tailândia tá aqui no final porque estão falando muito da técnica, né? E não tem por que o pessoal boicotar o Down Under só porque é a Michelle, ou porque eles não gostam das drags da Austrália, porque os defeitos que eles veem no programa lá da Pangina, de áudio, de vídeo, eles não encontram no programa da Michelle. E o Canadá tá de parabéns por ressignificar ali os bastidores, fazer uma entrada diferente. Eu gostei muito. É claro que uma hora ou outra a gente vai ter o que reclamar aqui, que vai se perder um pouco da essência do programa, mas eles estão de parabéns de tentar colocar uma pimentinha aí no programa, fazer do jeito deles. Tailândia não tem muita desculpa, viu? Porque Filipinas foi um sucesso. Talvez por ter ficado muitos anos fora do ar e ter trocado a host, as pessoas acharam estranho. Mas Filipinas estava entre uma das melhores temporadas desse ano. As pessoas estão falando em UK, tá quase apagando as Filipinas. Mas, gente,
Só as Filipinas conseguiu entregar aquelas duas drags irmãs, uma montando o pai, a outra montando a mãe, e mais uma infinidade de cenas icônicas. Engraçado, porque o Tailândia era o mais famoso da Ásia. Aí surgiu Filipinas, Tailândia ficou de molho muito tempo, não sei se perdeu a mão. Não sei se as concorrentes não são tão boas como a gente lembrava lá no passado. Não sei se ter trocado a host, porque eu sou implicante. Eu falo mal da Pangina mesmo. Mas não sei se o universo pensa a mesma coisa. Não sei se é por isso que o programa não tá indo bem, entendeu? É porque o que é a minha opinião perto de toda a produção do Drag Race, sabe? Eles não iam deixar o programa virar uma merda por causa de uma host egóica que quer roubar o emprego de todo mundo, né? Então, não sei se é só culpa dela, sabe? Tem umas falhas aí que precisam ser melhoradas pra voltar a ser o que era. Tô nem pedindo pra ficar bom, tô pedindo pra ser o que era. Ah, sim, era muito chique, né? Foi a primeira franquia fora da original que começou. E a segunda temporada de Tailândia é imperdível. A terceira foi uma decepção, vamos dizer assim, porque já tá na metade também, né? Já é qual episódio aí? Já é o 6, gente. Então vai ser difícil eles mudarem completamente e ser uma coisa maravilhosa, super avaliada e premiada pelo mundo. Agora vamos falar um pouquinho de outras drags que já participaram dos programas. Depois de Alyssa Edwards no GOT e Candy Muse no House of Villains, agora a gente vai ter a Bob the Drag Queens no The Traitors. Eu só fiquei triste de ser no The Traitors, queria que fosse no House of Villains, porque o The Traitors ele é um House of Villains muito mais morno, né? Mas aí agora eu vou ter que acompanhar, gente, porque eu amo a Bob, o que eu vou fazer? Olha, se ela der o show que a Candy Muse tá dando ali no House of Villains, tá ótimo. Mas eu não lembro qual é o The Traitors, então eu não sei. Mas a Bob vale a pena assistir. As drags estão invadindo os outros reality, né? Bom, todo reality agora eles estão metendo uma drag. Tem tanta ex-drag queen, ex-RuPaul Drag Racer, que elas estão entrando em todos os realities. O The Traitors, a gente viu alguns episódios da primeira temporada, mas não teve paciência de ver até o fim. Tinha Brandy, housewife, icônica, e aí eles estão num castelo, e é uma coisa meio seita, e é só 3 inimigos que se juntam, vão tirando as pessoas toda manhã. Não sei se isso mudou, eu espero que a segunda temporada seja melhor, e a terceira com Bob the Drag Queen melhor ainda, né? A Bob ganhou o mundo, né? Depois de fazer uma turnê com Madonna, ela pode fazer qualquer coisa. Ela fez uma turnê de We Are Here também, não fez? Uma ou duas, ela esteve em um outro programa. A Bob já fez de tudo também, daqui a pouco vai se aposentar. Ela tá em todo lugar, realmente uma drag muito requisitada. E a gente continua de olho em vários programas, em várias drags, porque tudo é drag é tudo. Vamos às considerações finais? E as minhas considerações finais são sempre beijo e tchau. A louca, mentira. Gente, assistam os programas, busquem conhecimento, louca. Não, mentira. Não tem dinheiro, vai lá no Tela Queer, faz o dízimo lá das irmãs e assiste lá. Mas assistam, acompanhem. E até a próxima. Ouçam os outros programas do canal também, que a gente tá falando de outra coisa. A gente não é duas loucas que só sabe falar de drag, não. A gente sabe falar até de geopolítica. Tá tirando? Não vem com tiração também não, né, gente? Se liga. Eu quero agradecer Tela Queer, que do nada colocou a vinheta que a gente tocou aqui no início, lá no canal, e aumentou os nossos views. Fiquei tão emocionada, vi tanta novinha, elas são tão parecidas comigo quando eu tinha a idade delas, e daí a gente vê que elas vão ficar iguaizinhas a mim quando chegarem na minha idade. Então é um ciclo, né, infinito, que continua sem parar. Eu já fui igual você, um dia você vai ser igual a mim. Eu adoro essa maldição de bichas velhas. E também mandar um beijo pra nossa amiga do Vozes, né? Eu creio que a gente sempre tá por lá, faz uma parceria com ela sempre divulga a gente lá no espaço dela, Vozes Progressista, em todas as redes sociais, principalmente lá no TikTok, sempre fazendo lives políticas, tentando manter um pouco de clareza no campo político brasileiro. A nossa amiga batalhadora, radialista, finíssima, aquelas, né? Nem radialista ela é, mas ela tem uma voz que parece que vem assim da profundeza do melhor rádio que você já ouviu. Assim como a nossa Bel aqui,
Lua Sanches lá no Vozes Progressivas, a voz que toca o seu coração. É verdade, de vez em quando rola uns crossover e a gente participa lá. Vou tentar trazer a Lua pra cá também, não pra falar sobre drag, né, gente, mas pros outros programas. Então fiquem ligados, saiu aí a segunda parte do Desbanca. Teve 2 especiais recentemente publicados. Vem aí Em Busca da Paquita Perdida, Sem Sinal e muito mais. Então inscreva-se! Compartilhe, curta, comenta, faz alguma coisa, qualquer que seja a rede social, é sempre o mesmo nome, Desbanca Podcast. E a gente se vê no próximo programa. Dançante batidas. Dançante batidas. Tudo drag. Drag, drag, drag é tudo, drag. Drag, drag, drag é tudo. Amiga, acorde, logo esse show começa. Levanta, sacode, vamos ao que interessa. O planeta inteiro quer saber quem vai brilhar. Se liga no roteiro, vamos já acompanhar. Eu só vejo drag, drag está em tudo. Eu só vejo drag, as divas do mundo. Tudo é drag. Drag, drag, drag é tudo, drag. Drag, drag, drag é tudo. Dançante batidas. Tudo é drag. Drag, drag, drag é tudo, drag. Drag, drag, drag é tudo. Querida, vem cá, uma coisa eu vou te contar. Hey gata, vê lá, nas drags ninguém vai tocar. Sempre tem a injustiçada e a que teve o que merecia. Tem aquela toda errada, mas todas são as minhas divas. Semana após semana eu nunca mais quero parar. Nem se ficar de cama vou deixar de acompanhar. Tudo é drag. Drag, drag, drag é tudo, drag. Drag, drag, drag é tudo. Tudo de drag, em um só lugar. Será que é possível? Vamos aquendar. Dançante batidas. Tudo é drag. Drag, drag, drag é tudo, drag. Drag, drag, drag é tudo. De drag, em um só lugar. Será que é possível? Vamos aquendar.